a palavra. Samuel vai estar trazendo a palavra para a gente hoje. Então, eu queria orar pela vida dele, que Deus o use e que você que está em casa e você que está aí atrás venha receber mais de Deus nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do Samuel. Pai, muito obrigado porque o Senhor o trouxe aqui, Pai, porque o Senhor ministrou no coração dele, Pai, e agora ele pode ministrar nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra que vai ser pregada hoje venha ser como uma flecha que vai ser lançada no nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nós vamos aprender um pouco mais das Tuas Escrituras, Pai. Que nós vamos sair daqui, Senhor, e aqueles que estão assistindo, Pai, venham sair daqui renovados, Pai. Venham se sentir renovados, Pai, em nome de Jesus. Venham sentir a presença do Senhor invadindo as suas casas, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Samuel, tira todo o nervosismo, toda a ansiedade, Pai, em nome de Jesus, porque é o Senhor que está tomando a boca dele agora, Pai, e está trazendo as palavras celestiais, Pai, em nome de Jesus, Pai, para dizer neste momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Um pouco diferente, está online, né? Mas a bênção vai ser a mesma. Eu programei um pouco, de início era um testemunho, né? E eu lembro que há 2 anos atrás eu estava pensando, orando, e Deus falou comigo e Ele falou assim, a primeira palavra que você for pregar vai ser de Jonas. Para quem não me conhece, Jonas é o livro que eu mais gosto na Bíblia desde criança. Até eu aprender a ler, a minha mãe lia, até os meus 7 anos, minha mãe lia todo dia para mim a Bíblia infantil e a nossa Bíblia normal. E eu sempre pedia no final, mãe, eu quero o livro de Jonas. Então ela sempre lia as 2 versões, tanto na infantil quanto na normal. E eu mal sabia que eu gostava tanto do livro de Jonas porque eu seria tão parecido com ele. Porque, para quem não sabe, Jonas, eu vou contar depois um pouco mais resumida a história dele, mas eu programei antes uma pergunta que ela era para ser feito presencial, mas estamos online, então eu vou fazer para você que está em casa. Que, na verdade, o Alisson fez essa pergunta no primeiro culto que ele ministrou. O Edinho voltou a fazer essa pergunta e eu só descobri que estava sendo feita essa pergunta quando eu estava escrevendo, que é o que vocês estão fazendo aqui. Que, na verdade, eu posso mudar isso para online, que é por que você está assistindo essa pregação. Eu acho que hoje a gente procura muitos meios para não seguir a voz de Deus. E eu acho que quando Deus falou para mim que eu deveria falar sobre Jonas, é porque muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus e acaba seguindo os nossos próprios passos. Então, nada melhor do que eu falar sobre um pouco da minha história, sobre um livro que tocou minha vida desde criança e que faz o total sentido na minha vida hoje, atualmente. Então, para começar, eu queria que o Alisson projetasse Jonas 1, versículo 2 e 3. Eu ia ler na minha Bíblia, mas eu não estou enxergando, então eu vou ler no meu celular, porque eu também não vou enxergar ali em cima. E você que está em casa vai poder ver embaixo, ou, se você quiser abrir a Bíblia, esse é o momento. E no livro de Jonas, Jonas 1, versículo 2, Deus fala para Jonas, né? Vá à grande cidade de Nínive, pregue para eles, porque sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se a Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou a Tarse para fugir do Senhor. Essa parte para mim ela é tão significativa porque eu sei o quantas vezes eu fugi de Deus, né? Eu fugi da presença de Deus, assim como Jonas. Porque simplesmente eu acho que hoje é difícil a gente escutar a voz de Deus e estar sensível para saber o que Deus tem que falar sobre as nossas vidas. E essa passagem específica me lembra desde lá atrás, quando eu estava no meu 3º ano do colegial, que eu fui escolher qual seria a minha profissão, o que eu levaria, né, para a minha profissão do meu dia a dia. E eu lembro que eu estava conversando com meu irmão mais velho, e na época, eu lembro que eu ainda estava na igreja, mais fora do que dentro, mas meu irmão falou para mim, a sua profissão tem que ser o seu chamado, tem que ser a sua vocação,
E, cara, se sua profissão não for para você levar Deus no seu dia a dia, é melhor você pensar mais um pouco sobre o que você vai fazer. E eu, muito claro, né, assim como Jonas fugiu, fiz Enem e levei toda a parte do ProUni para administração. E eu sei que foi tão forte para mim quando eu entreguei aquela papelada na mão da mulher e ela falou assim, você está em colocação 300, agora você está em 24º, em segundos. E eu falei assim, tem como eu fazer pagando? E ela falou assim, tem. Você vai ter uma bolsa de 1 ano e tipo depois vai aumentar significativamente. Eu não sabia que seria tanto. Mas eu lembro que eu decidi começar. Eu tinha acabado de entrar no meu emprego atual, eu era aprendiz e tinha 11 meses de contrato. E eu comecei a estudar. Estudei tanto durante 1 ano. Aí, próximo ao final de ano, que foi a pausa da firma, né, as férias, né, eu tive as férias e logo em seguida venceria meu contrato. E aí, um pouco antes, eu já sabia que eu não ia ser contratado, já tinham falado comigo, e que eu ia ser mandado embora e tal, e tudo mais. E aí eu sei que eu fechei o olho, tipo, um dia antes, e falei assim, Deus, se você tem um propósito para mim nessa profissão, que você me permita terminar pagando o meu curso. Não teria como meus pais me ajudar, e ninguém. E aí eu sei que um dia antes de vencer meu contrato, logo após eu orar, eu recebi a proposta de trabalhar na área onde eu estou hoje, dentro da empresa, que é na qualidade. E é o único lugar dentro da empresa, tirando parte de gerência, que eu consigo terminar a minha faculdade pagando. E hoje eu estou no último ano da faculdade, então, tipo, Deus proveu todos esses anos. Se eu for contar o quanto Ele me abençoou, e a gente vai ter que ficar aqui até amanhã, porque ano passado eu fui muito abençoado, e eu acredito que ainda serei muito mais. Mas eu só tive a convicção de que realmente eu estava seguindo a voz de Deus, porque eu estudei, 4 anos da minha vida, e eu ficava assim, e aí Deus, por que eu estou estudando psicologia? Para quem não sabe, eu estudo psicologia. E eu ficava perguntando, por que eu estou estudando psicologia, Deus? E aí, qual que é o propósito para a minha vida? O que você tem para mim nisso aqui? Porque eu não gostava, tanto. Eu sabia que eu estava lá e tinha um propósito de Deus, mas eu não me via, exercendo a função. Até que ano passado, graças à pandemia, eu atendi meu primeiro paciente online. E foi algo que quem me acompanhou sabe o quanto foi marcante na minha vida. Porque eu terminei a primeira sessão, né? Era 4 sessões, eu acabei a primeira sessão. Eu estava na casa da minha namorada, saí e falei assim, eu não fiz nada, mas eu entendi porque eu tenho que estudar isso aqui, porque Deus tem um propósito. Eu não fiz nada a mais, nada menos do que, teoricamente, discipular o meu paciente, só que usando a minha profissão. Eu usei toda a base que eu aprendi na igreja, tudo que eu aprendi na faculdade para exercer isso no meu atendimento. E meu atendimento foi tão diferente assim para todo mundo que a professora deixava por último, porque ela queria ver como tinha sido, o que tinha acontecido, porque cada vez era uma história. Eu lembro que no primeiro atendimento deu 3 minutos, o cara parou de falar, e eu falei assim, e agora, o que eu faço? E aí eu lembro que, tão espontâneo, eu falei assim, e essa voz, você vem da onde e tal? E aí a gente começou a trocar uma ideia, ele começou a se abrir e começou a falar sobre o seu passado. De início, ele não queria nem ver a mãe. No nossa terceira dia de consulta, ele já estava marcando as férias para visitar a mãe dele. Então, eu sei que, tem um propósito. Eu sei que eu tentei fugir, assim como o Jonas fez nesse princípio. Eu sei que muitas vezes eu busquei outros meios para isso, mas eu sei que a partir do momento que eu entendi o que Deus queria para a minha vida, Ele fez conforme a vontade dEle, e hoje Ele tem me feito caminhar segundo a vontade dEle para alcançar o que Ele tem sobre a minha vida. E eu sei que hoje eu estou na profissão certa, porque eu sei que quando eu terminei aquele atendimento, as 4 sessões, eu entendi o que Deus tem para a minha vida, e eu entendi o porquê Ele me colocou onde Ele colocou e o que Ele quer através da minha vida. Eu sei que hoje, tanto na cela quanto aqui, tem um propósito, tem um porquê. Quando foi para eu virar líder de célula,
eu estava conversando com a Edna e ela estava no hospital. Deus falou com ela e falou assim: Deus vai te transformar, te levantar como um líder, para que daí comece o seu pastorado. Porque dali você vai aprender e dali você vai se tornar um pastor. Para quem não sabe, desde a barriga da minha mãe eu tenho um chamado pastoral. A minha mãe, desde quando eu nasci, eu sou dessa igreja. E quando eu estava na barriga da minha mãe, uma missionária falou assim: seu filho mais velho vai ser músico, seu filho do meio vai ser missionário, e o que está dentro da sua barriga vai ser pastor. Meu irmão mais velho é músico. Então, acredito que ela não estava tão errada assim. Meu irmão nem gostava de música. E depois disso, eu sempre procurava, tipo assim, né? Eu falava para Deus: e aí, Deus, será que é isso mesmo? Será que você tem outro propósito? E eu sei que eu me perguntei isso muitos anos da minha vida. E quando Deus falou através da Edna que ali ele estava começando a me levantar para que dali eu virasse um pastor, eu entendi o que realmente Deus queria. Porque eu creio que um dia isso vai se tornar realidade. Eu acredito que já está se tornando. Porque ser um pastor não é apenas você estar em cima de um púlpito pregando, mas é você viver isso no seu dia a dia. Você viver como um pastor, cuidar de pessoas e ser como Jesus foi. E eu busco isso para o meu dia a dia. Depois que, em 2013, isso não está no meu esboço, mas em 2013, eu tive depressão, um pouco antes de conhecer minha namorada. E isso foi um período muito marcante na minha vida, onde eu, teoricamente, estava quase me suicidando. E pela primeira vez eu conversei com meu irmão que morava comigo, que é meu irmão do meio, e uma conversa mudou a minha vida. E eu entendo que hoje eu estudo o que eu estudo, porque conversa muda a vida de pessoas. E eu acredito que a minha profissão vai transformar a vida de pessoas. Então, você que está perguntando o que eu devo fazer da vida, o que eu vou buscar como profissão, ora que Deus ele vai responder e ele vai fazer conforme a vontade dele. Eu nunca imaginei estudar o que eu estudo hoje, nunca imaginei, eu não vou falar que eu nunca imaginei estar aqui, já imaginei, mas isso era surreal para mim. Então, teoricamente, eu nunca imaginei. E foi muito engraçado que quando o Alisson falou para mim, ministra no Freedom, dia 28, eu falei, não, tá bom. E aí eu cheguei em casa e falei para minha namorada, o Alisson falou que eu ia ministrar no Freedom. E ela falou assim, no sábado Deus falou para mim que que logo logo você estaria ministrando no púlpito. E hoje aqui estamos nós. Um dia depois que Deus falou isso para ela, no outro eu recebi um convite. Eu sei que esse é o ponto inicial do que vai acontecer na minha vida. A gente fala que a primeira vez a gente nunca esquece. E essa eu realmente não vou esquecer, porque está sendo gravado. Então toda vez eu vou poder olhar como que foi. Muito nervoso, talvez coração saindo pela boca, mas eu queria deixar um primeiro ponto, que é caminhe segundo a vontade de Deus. Hoje eu acredito que 80% das pessoas quer caminhar sobre as suas próprias, sobre os seus próprios pés, sobre as suas próprias vontades, porque não é fácil a gente viver uma vida como cristão. Eu, dentre todos, sou o mais pecador, mas eu acredito num Deus que me perdoa e me renova a cada dia. E graças à misericórdia dele, hoje eu estou aqui. Eu acredito que graças à misericórdia dele, hoje ele pode transformar a vida de quem está assistindo essa pregação. Quando eu comecei a estudar, lembro que logo no início, na primeira semana, que eu comecei um mês depois de todo mundo, eu lembro que o pessoal começou a falar, as pesquisas falam que em 2022 metade da população mundial vai ser depressiva. Aí a minha primeira frase foi assim, estourei, vou ficar rico, vou estar me formando, vou ficar milionário. Tanto de gente depressiva, e não é que quase tem se tornado realidade mesmo, porque hoje a gente está em 2021 vivendo uma pandemia onde muitas pessoas acabaram tendo depressão. Pode ser jovem, adolescente, adultos. Eu vivo isso dentro da minha casa.
tipo, outras síndromes que vêm da ansiedade. Isso tem acontecido no meio dos jovens, no meio dos adolescentes. E eu acredito que tem sido um tempo de renovo que Deus vai curar e que Deus vai transformar. Porque a Bíblia fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus move montanhas. Não que Deus vai mover a montanha de um lado para o outro, mas Ele vai fazer o impossível se tornar possível. Porque para Ele nada é impossível. E sempre que eu ouvia isso, eu jurava que a montanha ia se mover. Até eu entender que Deus ele faz o impossível se tornar possível. E olha que se Ele fez o impossível para mim se tornar possível, é milagre de verdade, porque eu sou um homem de muita pouca fé, como eu costumo falar. Porque a minha fé ela é muito, muito pequena, das menores. Mas a Bíblia fala que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus move montanhas. E Deus tem trabalhado comigo nesse quesito. Eu acredito que hoje o nosso maior propósito tem que ser buscar a Deus. A Bíblia fala, busque a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então hoje a minha oração essa semana foi para que todas as pessoas que buscam respostas, que hoje elas venham ser respondidas. Que todas as pessoas que procuram cura, que elas sejam curadas. E eu acredito que Deus hoje vai fazer um mover, não só hoje, mas quando você estiver assistindo esse vídeo, se você assistir mais para frente. A palavra de Deus ela não vai mudar porque hoje a gente está tendo um culto online ou um presencial. Deus ele continua online, presencial, em qualquer lugar. Deus é Deus, Ele não vai mudar por uma pandemia ou por outro motivo. A obra dele vai continuar sendo presente nas nossas vidas, independente do que aconteça. Só depende de nós, só depende do quanto a gente vai buscar a Deus, do quanto a gente vai se dedicar para ser cada vez mais próximo de Deus, o quanto a gente vai dedicar no nosso íntimo, no nosso pessoal, no nosso quarto, o quanto a gente vai ter a só com Deus. O que a gente tem a só com Deus reflete na nossa vida. A sua vida com Deus, no seu particular, é sua vida com Deus, com outras pessoas. O que você tem no seu particular só é a reflexão do que é o seu dia a dia. Como eu ia falar, né, quando eu tive depressão com 13 anos, depois de muito tempo, eu decidi assim, que um tempo, chegou épocas de eu dormir 24 horas por dia, só para não acordar. Depois que tudo isso passou, depois que uma conversa transformou a minha vida, eu decidi que minha vida nunca mais ia ser triste. Para quem me conhece sabe que eu sou insuportável. E eu faço que o meu dia seja muito alegre. E eu faço com que o dia de outras pessoas sejam alegres igual o meu. Sou um cara muito, fora do normal. Minha cabeça, ela pensa e já vai na hora. Então, no meu trabalho é um cara sem limite. Na minha vida normal é um cara sem limite. Em qualquer lugar é alguém sem limite. Porque eu decidi que eu não quero que ninguém que esteja à minha volta seja triste como eu fui. E assim como eu fui curado, eu acredito que todo mundo hoje que tem um motivo para estar triste, hoje você vai ser curado. E eu acredito que Deus ele já tem sido presente. A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3, aqui eu estou, aqui Jesus está presente e Ele está presente aqui. É muito engraçado que eu fiquei a minha vida toda quase até Deus falar para mim que a primeira palavra que eu ia falar ia ser de Jonas, que eu ficava me perguntando por que eu gostava tanto dessa história. E agora eu vou contar para vocês resumidamente a história de Jonas, para falar o porquê eu era tão parecido com ele. No começo da história de Jonas, que é um livro muito pequeno que eu recomendo a todo mundo, eu vou falar nos dias atuais, para ficar mais legal. No começo da história, Deus fala para Jonas, ei Jonas, vai para Nínive. Jonas vira para Deus e fala assim, não vai rolar. E aí Jonas faz o quê? Ele vai em sentido ao porto, e aí é como se a gente chegasse na estação de trem e olhasse assim, destino Mauá, R$5. Destino Rio Grande, R$1,50. Jonas falou o quê? Vou no de R$1,50. Assim Jonas pegou o caminho contrário no que Deus queria. Jonas fugiu. E o livro fala que Jonas ele estava naquele mar, e o mar ficou enfurecido,
E aí o pessoal, tipo, falou, clama pro seu Deus aí, ele não vai te ajudar, pô, ele vai matar a gente aqui, o barco tá quase tombando aí, e aí? Não vai acontecer nada e tal. E aí o pessoal meio que tirou na sorte, né? Vamos ver na sorte para ver quem que tá causando tudo isso. Caiu em Jonas, né? Por que será? E aí, resumidamente, Jonas ele é arremessado na água, um peixe grande engole ele. E aí Jonas, ele, naquela profundeza, ele faz uma oração que a gente vai ler daqui a pouco. Mas Jonas, ele faz uma oração para Deus, ele é cuspido em Nínive, lá ele prega, a cidade inteira se arrepende, Deus tem piedade daquela cidade que, tipo, era uma cidade que aprontava muito. Supor que era uma cidade que estava matando todo mundo e estava sendo uma festa virada no doido. E aí Jonas chega lá e fala assim, se arrependa, senão todo mundo vai morrer, cara. Deus, ele tá cansado já de toda vez dar uma chance para vocês e acabar nisso aqui. E aí todo mundo se arrepende, Deus transforma a vida dessas pessoas. E Jonas, o que ele faz? Tão simpático como ele é, tão parecido comigo, ele fica furioso. Ele fica ferrado com Deus e fala assim, aí, por isso que eu não quis ir. Porque toda vez você fala para mim fazer uma coisa, chega lá, você muda de ideia, se arrepende e salva o povo. E aí Jonas fica parado, num canto, Deus faz crescer uma árvore, Deus traz o alimento, Deus faz uma nuvem sobre o sol para que ele não tenha insolação. E Deus acaba falando assim, se eu tive piedade de uma cidade inteira, por que eu não teria de você? E isso acontece muito no nosso dia a dia, porque quantas vezes Deus fala pra gente, fala com fulano tal, e aí a gente fala assim, Deus, não vai rolar não vai rolar. Sabe por quê? Porque essa pessoa já não fala mais comigo, estou mais... E muitas vezes a gente ouve as nossas próprias palavras e não as palavras de Deus. A gente procura caminhar sobre os nossos próprios passos, mas Deus, ele sempre tem um propósito, tem um porquê. Eu vou dizer uma coisa nessa noite, se você quer fugir de Deus, se você quer fugir do que Deus tem para a sua vida, do que Deus te ordenou a fazer, vai dar ruim, porque não vai rolar não. Uma hora você vai se ferrar e vai quebrar a cara, então é melhor ir por bem do que por mal. É melhor ir no amor do que pela dor, porque se você continuar seguindo seus próprios passos, a única coisa que vai acontecer é o que aconteceu na minha vida. Quanto mais eu caminhei sobre os meus passos, mais eu caí. Até chegar num lugar que eu falei assim, eita, ferrou, e agora? E aí você já não consegue mais sair. E aí você sai porque você procura alguma coisa. Eu lembro até hoje, eu subindo aqui na igreja, e na verdade eu fui na célula a primeira vez, o Thiago me chamou, o Thiaguinho. Encontrei ele no trem, estava indo na faculdade. E ele falou, cola na célula. Eu falei, eu vou colar. Aí deu um mês, eu não fui. Aí eu fui uma vez, fiquei 3 meses sem ir. Nessa eu fui roubado, aconteceu várias coisas. Aí eu falei, quer saber? Vou ir. Aí eu fui na célula. Logo depois da célula ia ter na brasa. E eu nem sabia o que era na brasa. Nem sabia o que ia ser o na brasa. Cheguei aqui e descobri que era uma vigília. Falei, eita, não é comida, né? Não é churrascaria. E aí eu cheguei aqui, eu lembro que eu fiquei parado, fiquei paradão assim, ó. E aí rolou, todo mundo orou e eu saí e falei assim, caramba, mano. Que isso, né? Doideira, da hora. Não volto mais. E eu lembro que na época eu brigava muito com meu pai. E eu lembro que a primeira coisa foi que eu saí, eu falei assim, eu vou sair, não vou para cela, eu vou para algum lugar, vou ficar um final de semana aí sumido. Eu trabalhava, estudava, sobrava um dinheiro legal até. Eu falei assim, eu vou, ficar loucão, vou ficar em algum lugar, eu volto depois de 3 dias. E no meio do caminho eu fui, parei numa padaria, eu fumava, aí eu comprei um maço de cigarro e fui, acabei mudando de direção, fui para a célula. Acabou da cela, acabei indo na brasa. Eu falei assim, não, de boa, vim de carro. E eu tinha vindo andando. E aí eu lembro que eu saí daqui,
fui para minha casa, que é 25 minutos daqui andando. E eu lembro que eu estava fumando, um cigarro atrás do outro. E eu lembro que eu senti Deus falando assim para mim: não foi para isso que eu te criei. Depois disso eu nunca mais fumei. E aí começou a mudança. Eu lembro que logo quando eu desci aqui embaixo, o Matheus Garcia me parou e falou assim: cara, você tem discipulador? Eu falei: não, vou te acompanhar. Demorou? Eu falei: demorou. Não tenho nada a perder, já estou ferrado. Para quem está ferrado não tem... Tipo assim, eu não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que... Para mim, a minha vida não fazia mais sentido. Isso que eu tinha muitas pessoas à minha volta, muitas mesmo. Eu tinha muitos amigos. Tipo assim, eu tinha muito lugar para ir, E eu acabei vindo para a igreja, que hoje eu sei que foi o melhor lugar que eu pude estar. E é o melhor lugar que eu estou. E eu sei que depois daquilo, Deus começou a mudar a minha vida. Começou a transformar. Ele começou a mudar algumas coisas que eu vinha fazendo. E aí, eu lembro até hoje que eu amava estar na igreja. Então, como eu era aprendiz, trabalhava 6 horas, chegava na sexta, sábado, domingo, eu estava na igreja. E eu ficava ou na salinha do berçário ou na dos juniores. E eu orava toda vez, orava. O Du me acompanhava, a gente orava. Na época o Niga estava na igreja, ele estava junto. E nosso rolê era orar, ou falar sobre Deus, ou ir no centro evangelizar. Eu gosto muito de morador de rua, então eu ia muito na rua, sentava com eles e falava assim: e aí, como você tá? Tal, levava um alimento e ficava lá, tipo, 2, 3 horas conversando com o pessoal da rua. E é onde eu aprendia muito. E engraçado é que eu nunca precisei falar de Deus para essas pessoas, porque eles sempre falavam de Deus para mim. E eu lembro uma vez que eu estava na rua falando com um morador de rua e ele falou assim: você é crente, né? Eu falei: por quê? Você é diferente, cara. E eu lembro que eu sempre falava assim: ei, Deus, eu sempre quis ouvir alguém falar que eu tinha de Deus em mim. E a única vez que eu ouvi isso sendo falado foi de um morador de rua. E isso para mim foi acho que uma das coisas mais significativas na minha vida. Porque eu falei assim: é aqui que eu quero estar. Porque eu sei que em outros lugares que eu poderia estar, vai ter alguém falando de Deus, mas eu acredito que essas pessoas são a maior parte esquecida da população. Então eu sei que hoje é para mim estar aqui. E eu lembro que eu orava tanto que ia ter um culto, vamos supor, num sábado. E eu lembro que sábado eu vinha, vamos supor, o culto era 8 horas, 6h30 eu estava na igreja orando. E aí toda vez eu orava assim: Deus, traz as pessoas do nada, que elas passem aqui na frente, e elas subam aqui, e que alguma coisa faça ela chegar aqui. E eu lembro que toda vez, no final do culto, a gente ouvia algumas pessoas dando testemunho. Eu estava passando aqui na frente, não sei porquê, subi aqui. Ah, senti de subir e subi. E cada vez aquilo me enchia mais de Deus, e eu sabia assim: Deus está me ouvindo. E está ouvindo mais uma renca de gente, porque tem um monte de gente orando. Então eu sei que Deus está aqui. E através daquilo eu fui mudando, fui crescendo. E eu lembro que depois que a Edna falou para mim que aquilo era o começo do meu pastorado, eu entendi que assim, não era o começo de eu estar aqui em cima, era o começo de uma jornada, que talvez pode demorar 30, 40 anos, mas era o começo. E eu lembro que um pouco depois disso, bem pouco mesmo, não, eu lembro que antes disso, eu tive a oportunidade de estar num PAV e eu trouxe uma dinâmica e foi um momento sensacional. Mas eu quero muito trabalhar com o pessoal que tem problemas com alcoólicos, problema com álcool, química, mas eu confesso que ali não foi o motivo que eu entendi porque eu estava estudando. Eu entendi quando uma pessoa falou para mim assim. Eu lembro que meu paciente falou, acho que no segundo dia de consulta, ou foi no terceiro, que ele falou. No primeiro ele já falou que ele tinha um pouco de depressão, porque tinha uma amiga, e era uma grande amiga dele, e aí ela se suicidou, só que minutos antes, depois mais para frente ele falou, né, no segundo dia de consulta, ele falou que momentos antes dela se suicidar, ela tinha chamado ele para estar na casa dela, para ir lá conversar, e ele não foi, ele falou: não, vou para minha casa. Ela foi e se matou.
e ele se sentia culpado por conta disso. E é muito difícil você atender alguém sendo cristão. É muito difícil você usar a psicologia sendo cristão. Porque eu lembro que no meu primeiro dia de consulta, eu virei para ele e falei assim, cara, tudo tem um propósito, tem um porquê, nada é por acaso. Se você está aqui hoje, entre todas as pessoas que poderiam estar aqui, tem um motivo. Aí eu falei assim, opa, não posso fazer isso. E aí eu dei um break, falei, calmou, que tem que respirar um pouco, que eu não posso evangelizar ele aqui. Não estou no culto, nem na célula, muito menos no discipulado. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela não só é falada, mas ela é basicamente vivida. E através da minha vida, do meu atendimento, no último dia de consulta, ele falou assim, cara, você me lembra um cara da igreja que eu fui um dia, um líder que eu tinha lá. Você me lembra muito um líder que eu tinha lá. Alguém que era muito importante na minha vida, me ensinou muito. E aí eu acabei aquilo e falei, opa, então consegui chegar onde eu queria chegar. Porque se ele lembrou da igreja, ele lembrou de Deus. E aquilo tocou ele. E para ele foi muito difícil, porque ele saiu fugido do meio de casa, porque ele era homossexual, a mãe dele não aceitava. E ele decidiu sair de casa, fugir, vir para cá, para Mauá, né? Não aqui, né? Mas em Mauá. E seguir a vida dele, recomeçar. Porque a única pessoa que sabia era essa menina que se suicidou e a mãe dela. A família dele não aceitava, até hoje não aceita. E eu lembro que ele falava, você tem algo diferente. Eu não sei explicar, mas você tem alguma coisa diferente. E essa foi a segunda vez que eu ouvi alguém falando para mim que eu tinha alguma coisa diferente. Só que dessa vez eu já sabia que eu estava fazendo conforme a vontade de Deus. Porque eu falei assim, eu não posso falar de Deus para ele, mas Deus pode falar dele mesmo para ele. Então a minha atitude era parar um pouco antes da minha consulta começar. Eu achava minha cabeça uns 5 minutos, orava por ele e falava assim, Deus, atende ele, porque eu não posso fazer nada, mas você pode. Eu não posso atender ele, mas eu sei que você pode atender ele. E Deus ia direcionando toda a conversa, tudo. E ele falou assim, cara, eu não quero acabar isso. Eu falei, infelizmente eu não sou formada, mas quando eu me formar, a gente pode continuar. Que ele falava assim, cara, tem muita gente que precisa ter essa experiência, tem muita gente que precisa conhecer você e que precisa ter esse atendimento que você me atende. Na verdade, não era nada mais, nada menos do que o amor de Deus. Eu só levei o amor de Deus para ele e Deus fez o resto. Ele era estressado no trabalho. Um dia ele mandou um cara embora do trabalho. Eu falei assim, cara, você já parou para pensar que você como encarregado tem que saber que talvez ele não estava num dia legal? Talvez ele está passando alguma necessidade. Talvez ele brigou em casa. Você tem que entender ele. Nem todo mundo tem seus melhores dias. Eu, 99% dos dias não sou o melhor. Eu acordo desse jeito. E durmo desse jeito. E é muito estranho. Eu sou muito estranho. Mas ao decorrer do dia vai desenrolando. E eu comecei a mudar porque eu comecei a orar todo dia. Eu lembro que quando eu entrei na igreja eu orava todo dia de manhã. E aí começou a se tornar um hábito que eu tenho até hoje. Eu acordo, eu oro. Eu entro no trem, eu oro. Eu vou dormir na firma antes de começar o meu trabalho, eu oro de novo. E hoje eu fiquei orando. E eu fiquei assim, estou muito nervoso, Deus, sabia? Mas eu acredito que você vai pregar lá, porque eu não consigo não, mas você consegue. E eu vinha na minha mente, é muito engraçado que eu vou planejando tudo, então eu falo muito sozinho, e eu ia falando assim, não, é que eu vou falar assim, e chega na hora, eu lembro do que sempre o Du fala do Alisson. Você escreve, e nunca fala nada do que você escreve. E realmente é isso. E hoje eu estava no carro e minha namorada falou isso. Você fez um esboço, mas sabia que pode mudar, né? Porque não é a gente, né? Quando a gente pede para Deus tomar a direção, Ele realmente toma a direção, porque o propósito dele é transformar a vida de pessoas. E nosso propósito aqui na Terra é fazer o que Ele falou para a gente fazer, né? Ir de pregar o Evangelho a toda criatura.
O ID, muitas vezes eu pensava que era assim, cara, eu tenho que ser missionário, né? Porque missionário, ele leva a palavra, né? Ele vai para outro lugar. Só que quando eu voltei para a igreja, eu sempre pensava ainda que era assim. Tipo, faz 3 anos que eu voltei para a igreja. Eu ainda pensava que o ID era você ir fazer alguma coisa. Você tinha que fazer, você tinha que ir para longe, ou você tinha que estar em alguma posição, você teria que ser líder dos jovens, líder de adolescente, tinha que ser o pastor presidente, um pregador, você tinha que ser alguma coisa para você fazer o ID. Todo mundo que não fazia isso, para mim, não fazia o ID. Até que eu entendi que o ID ele é no nosso dia a dia, ele é para o nosso vizinho, ele é na nossa casa, ele é onde a gente pisar. E eu passo isso muito para todo mundo que me acompanha, todo mundo que é da célula, que o ID ele é para o nosso vizinho, ele é para aquela pessoa que a gente odeia, para aquele amigo que a gente não suporta ver. Porque Deus pode transformar a minha vida. Eu sei que o Rodrigão está vendo isso, vou dar um spoiler, falei que ia falar seu nome aqui. Mas algo que toca muito minha vida é uma vez que a gente estava na sala, tinha um cara que trabalhava com a gente que chamava Elias. E o Rodrigo virou para ele e falou assim, alguém falou de Jesus para você hoje? Aí ele, não. Aí ele falou, Jesus te ama. Isso me tocou tanto porque Jesus nos ama. Mas quando que a gente para falar para alguém que Jesus ama essa pessoa? Tipo assim, Jesus te ama. Eu entendi que a minha vida tem que ser um reflexo do meu particular. Então, logo, eu comecei a mudar algumas atitudes. A primeira era falar bom dia, que eu não falava bom dia. Então, eu entro no ônibus, falo bom dia para o motorista. Ele não me responde. Alguns respondem. Mas, de alguma forma, eu estou levando alguma coisa para ele. E eu tenho certeza que, se não for a palavra de Deus, eu não sei o que é. Porque a palavra de Deus, ela fala muito de cuidado. E mais ainda para a gente tratar o nosso próximo como a gente quer ser tratado. Deus, ele fala isso, ame seu próximo como a ti mesmo. Ama essa pessoa como você se ama. Isso muda um pouco depois que ele morre. Porque Jesus fala assim, ame seu próximo como eu te amei. E nunca, nunca vai ter algo na terra que supere a morte de Deus. Quando Deus morreu, ele simplesmente colocou todos os nossos pecados naquela cruz, o véu do tempo se rasgou, e ele falou assim, filho, você tem um propósito. Então hoje, eu quero que vocês saibam que vocês têm um propósito. Um pouco da oração de Jonas, a gente vai falar dela agora, que é um outro ponto que eu queria trazer, que é sobre o arrependimento. Ela vai estar em Jonas 2, e eu vou ler só o versículo 2. Depois você pode ler a parte da oração de Jonas inteira, que ela vai estar em Jonas 2, do 1 até o 10, é a oração de Jonas. Mas o ponto principal que mais me toca na oração de Jonas é quando ele fala assim, que é Jonas, né? Jonas disse, em meu desespero eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Por que essa parte me toca tanto? Porque eu acho que muitas vezes a gente ora para Deus e fala assim, Deus, eu quero um milagre aqui, eu quero um milagre aqui, eu quero que o Senhor faça aquilo, eu quero... E a gente fica muito bitolado nisso e a gente fala assim, será que Deus me ouve mesmo? Eu vou te falar assim, se Deus ouviu Jonas, que estava nas profundezas, tão profundo, por que Ele não ouve as nossas orações que são a mesma oração? A Bíblia só fala para a gente ter fé, acreditar. Cara, Deus ele vai mudar. Então hoje, se você tem algum problema, alguma doença, o que for, se você não ouve a voz de Deus, ora para Ele e acredita, tenha fé, porque Deus ele vai transformar a sua vida. Deus ele quer te moldar. Deus ele quer fazer com que sua vida seja uma história para que outras pessoas se convertam.
Eu sempre falo isso para todo mundo, cara. Muita gente fala para mim, pô, tô vivendo uma fase muito difícil da minha vida. Eu tô com isso, tô com aquilo, tô com depressão, tô com ansiedade, pô, tô com síndrome do pânico, tô de tal jeito. Isso tudo é verídico, tudo que eu falei são pessoas que me procuram e falam isso. E eu sempre falo a mesma coisa, você vive tudo isso porque a sua história vai transformar a vida de outras pessoas. Um dia você vai encontrar uma pessoa que está passando a mesma fase que você passa hoje. E você vai falar, cara, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto foi difícil para você, porque o quanto tem sido difícil para você, porque foi difícil para mim. Isso é difícil para mim até hoje, mas eu consegui vencer, e foi pela misericórdia de Deus. Deus, ele me amou, Deus, ele teve um propósito na minha vida, e ele transformou a minha vida. Então, ele vai transformar a sua vida. E eu acredito que tudo que a gente vive seja para transformar a história de outras pessoas. Querendo ou não, eu trouxe uma parte do meu testemunho, por maior que ele seja, que eu acredito que é o que Deus tinha para essa noite. Deus, ele já sabia que seria online, ele já sabia quem estaria aqui, e ele sabia aonde ele ia chegar através da palavra dele. E eu acredito que ele vai fazer com que essa palavra transforme a vida de alguém que busca alguma resposta. Não há nada impossível para Deus, não há nenhuma doença que ele não possa curar. Hoje, isso não só por parte da profissão que eu escolhi, mas por parte de todos os atendimentos que a gente tem. Quando eu faço estágio, a gente tem outras pessoas que estão sendo atendidas por outros alunos e elas sempre falam as mesmas coisas. Cara, meu paciente tem depressão. Ah, meu paciente tem ansiedade. Meu paciente tá pensando em suicídio e tal. E é algo tão repetitivo que eu acabo falando que é padrão, né? Todo mundo tem um pouco de depressão. E realmente, todo mundo tem um pouco de depressão, porque todo mundo tem um pouco de ansiedade. E o que causa a depressão é a ansiedade. Então, eu acredito que Deus, ele quer usar a vida de pessoas que teve depressão para que outras pessoas sejam transformadas. Hoje eu posso falar sobre o tema porque eu já passei por isso, e eu sempre falo assim, eu nunca vou falar algo que eu não tenha vivido. Então, eu posso falar disso porque eu vivi, eu sei o que é você ficar deitado numa cama sem pensar em acordar no outro dia. Para quem não sabe, eu cheguei a reprovar porque eu parei de estudar, porque eu só queria ficar na minha cama. Eu dormia de dia, ficava acordado de madrugada e voltava a dormir. Quando eu não dormia, emendando, 24 horas. E minha mãe ia ver se eu estava respirando, se eu não estava morto. Então, eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é complicado. Mas hoje eu torço para que todos vocês que têm passado por alguma dificuldade, para que vocês sejam transformados. Para que o amor de Deus nessa noite venha entrar na sua casa, venha entrar na sua vida, e para que Deus venha transformar a sua vida. Para que Deus te transforme, para que Deus te molde, para que Deus venha realmente te curar e fazer com que sua vida venha voltar a ter um propósito, para que ela venha voltar a ter um porquê, para que ela venha ter um sentido de novo. Eu queria falar que você ainda pode se arrepender porque ainda há tempo. Meu segundo ponto era: se arrependa porque você ainda tem tempo. Você ainda tem tempo, Deus ainda pode mudar a sua vida, porque Deus está disponível todos os horários do nosso dia, de noite, de madrugada. Deus está lá, Ele não sai. Quem sai somos nós da presença dEle. Então Deus ele pode transformar a sua vida. Deus pode responder às suas orações. Eu acredito que hoje, nessa noite, Ele vai te responder. Último ponto eu queria falar. Ele vai estar em Jonas 4, 1 ao 11, eu não vou ler. Mas ele vai falar da parte em que Jonas se enfurece de Deus. Da parte que Jonas fica tão bravo com Deus que fala, Deus, prefiro morrer do que continuar isso aqui. Não dá mais para mim, não. Chega. Toda vez você tem piedade das pessoas e, cara, estou cansado disso.
Porque se você falou que ia fazer, eu quero ver acontecer. Eu quero que eu vou lá, fale, ninguém se converta. Então, acabou para mim. Eu acho que isso é muito presente na nossa vida, porque quantas vezes a gente não se enfurece com Deus? Quantas vezes a gente não fala assim para Deus, pô Deus, eu não vou falar com tal pessoa porque para mim já deu, já. Cansei. Tô de saco cheio já de toda vez eu ir lá atrás de tal pessoa e nunca muda, nunca muda. E Deus fala sempre o que ele fala para Jonas no começo. Vai. E a gente sempre acaba da mesma forma. E aí, pô, toda vez, cansei já, tô de saco cheio. Eu entendo que o que me toca na palavra de Jonas é que assim, Jonas, Deus falou com ele, vai para um lugar, Jonas não foi. Jonas se arrependeu. Aí depois o que aconteceu? Ele se arrepende, vai para a cidade se converte. Depois Jonas pega e fala assim, cansei. Quantas vezes na nossa vida a gente não tem essa instabilidade que Jonas tem? Deus fala, vai, a gente fala, não. Aí a gente fala, putz, errei. Não, Deus, vou sim, aí eu vou. Aí depois você fala assim, não, quer saber, já cansei já. Isso tem sido tão presente porque eu vejo isso muito no meu dia a dia. Eu acompanho muitas pessoas que vivem essa parte de tipo, cara, hoje eu vou para cima e amanhã já desisti. Deus, ele quer que, mais uma vez, que a gente caminhe segundo a vontade dele. Eu estou acabando, se o louvor quiser subir, fique à vontade. Mas, qual foi o tema que eu trouxe para essa pregação que eu deixei por final? O tema que eu deixei era assim, o que devo ouvir é a voz de Deus? Ou a minha própria voz? Hoje, o que a gente mais tem feito? Escutado a nossa própria voz ou escutado a voz de Deus? Sabe quando Deus vai mudar nossas vidas? Quando a gente parar de ouvir a nossa própria voz, caminhar segundo a vontade dEle e fazer com que Ele transforme as nossas vidas. Quando a gente parar de criar empecilhos para não buscar Deus. Quando a gente parar de buscar meios para que a gente não se aproxime mais de Deus. Quando a gente parar de dar desculpa, Deus, ele vai mudar nossas vidas. Eu acredito que Deus, ele hoje nessa noite, ele falou tudo que ele tinha para falar. Eu só fui nada mais, nada menos do que um porta-voz. E nessa noite, ou tarde, ou manhã, não sei que hora você vai ver isso, a minha oração continua sendo a mesma que eu orei a semana inteira. Que Deus continue curando. Que Deus dê resposta para quem busca resposta. Que Deus cure quem busca cura. Que Deus faça o mover dele sobre a vida de quem busca se aproximar dele. Em todo esse tempo que eu voltei para a igreja, eu entendi assim, quanto mais eu me dedico para Deus, quanto mais eu conheço Ele, mais Ele vai fazer com que se cumpra na sua vida, como tem se cumprido na minha. Para mim era muito complicado ver hoje onde eu estaria, onde eu estou hoje, porque para mim era muito mais fácil eu estar em outros lugares, realmente, do que estar aqui. Poderia estar em N lugares, mas hoje eu estou aqui. E eu acredito que depois que Deus teve um propósito e que eu falei assim, Deus, na verdade eu acho que tudo começou quando eu comecei a estudar. Que eu falei assim, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu sempre falava isso para Deus nas minhas orações. Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas se você tem um propósito, faça isso acontecer. 4 anos depois eu entendi que Deus tinha um propósito naquela área para mim. Eu entendi onde Ele queria que eu estivesse. Se tanto que eu acabei o atendimento falando assim, cara, quero abrir uma clínica, quero fazer isso aqui com todo mundo. Porque eu ficava muito nervoso, que era mesmo nervosismo de estar aqui hoje. O mesmo nervosismo que eu estava aqui,
Eu estava, antes de atender o paciente, chegava a suar e ficava respirando, porque para mim é muita responsabilidade eu parar com alguém, porque num atendimento, quando eu atendo, é assim, as suas palavras elas têm poder, assim como aqui ela tem poder. No atendimento, se você falar para um paciente assim, vai e se mata, alguns vai e vai se matar. Se você falar numa pregação, num púlpito, vai e se mata, algumas pessoas vão se matar. Então eu acredito que nos dois lugares as palavras têm muito poder. E eu acredito muito no poder que a palavra tem. Porque eu acredito que eu levo isso muito para a minha vida, que as minhas palavras elas têm que ser como flechas, para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, para que a minha vida possa mudar a vida de outras pessoas, para que pessoas sejam transformadas. Isso dependia de mim. Então, quando eu comecei a estudar, que eu entendi que isso era o que Deus queria, eu falei assim, Deus, seja feito a sua vontade. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vou falar, eu nunca gostei de estudar psicologia. Eu aprendi a gostar, porque eu aprendi que é o que Deus queria para minha vida. Eu sempre falo, isso não é meu sonho, é o sonho que Deus sonhou para mim. Deus sonhou isso para mim, então eu vou seguir isso. E depois disso, depois do meu primeiro atendimento, de eu entender que é aquilo que Deus tem para minha vida, que Deus quer que eu mude pessoas que viveram muitas coisas parecidas do que eu vivi, mas que, na verdade, sabe o que falta? Para todo mundo, é só ser ouvido. Ser escutado, né? Ouvido é difícil. Ser escutado. Hoje as pessoas têm depressão porque elas não têm ninguém para conversar, não tem ninguém para escutar elas. Tem ansiedade porque ninguém escuta elas. Então eu acho que hoje as pessoas só precisam ser escutadas. Eu acho que a nossa vida tem que ser para que tenha um propósito. Então hoje, se você conhece alguém que passa por alguma dessas coisas, se a pessoa tem depressão, se ela está em alguma coisa, manda uma mensagem para ela e fala assim, o que você está passando? Antigamente, eu costumo falar que eu era Deus das montanhas, quando eu era mais novo. Que hoje no carro eu vinha e eu lembrei disso. Uma das vezes que eu ministrei que tocou a minha vida foi na casa do meu irmão, uma época que ele estava numa igreja de coreano, meu irmão mais velho, e ele falou assim, você vai levar a palavra hoje? Aí eu cheguei lá, tinha uns amigos dele que falavam assim, pô, não gosto de cristão não. E aí eu levei uma palavra de amor ao próximo, e aí os caras saíram de lá depois de 2 horas, falando assim, caramba, esse cara aí é Deus, mano? Gostei, quero vir de novo. E a simplicidade, ela fala mais de Deus do que talvez se a gente tem as melhores palavras, se a gente tem a melhor roupa, se a gente está julgado como o melhor sobre a sociedade. Então entendo o que Deus tem para a sua vida. Depois que eu comecei, que eu falei, Deus, se isso que você tem para mim é o que eu vou seguir. Eu comecei a estudar, eu entendi depois de 4 anos o porquê eu estou estudando. No meio desse tempo eu virei líder de célula, e quem é líder sabe o quanto isso é difícil, o quanto é complicado, lidar com pessoas é difícil. Mas toda célula eu venho com amor que ninguém tem ideia. Porque eu sei que as pessoas precisam ser amadas. Eu sou muito falho, até mais na nossa célula, né, que é aqui na igreja. Eu talvez careço um pouco de tempo de dar atenção para as pessoas. É claro que se mandarem mensagem para mim eu vou responder, desde que não seja áudio, porque é difícil escutar áudio. Mas se for precisando de ajuda, qualquer coisa, eu sempre estou disponível. Eu acredito que a gente como igreja tem que ser mais próximo de pessoas. Isso tem sido muito presente na nossa célula, que é viver como uma família. A nossa vida com Deus, ela é nada mais, nada menos do que uma família. Uma família que tem que se importar com seu irmão, tem que se importar com quem
não está ali, com quem está faltando, com quem está se desviando, com quem está indo por outras visões que talvez sejam do mundo. A gente tem que se preocupar com essas pessoas. A gente já viveu aqui na igreja épocas que o Na Brasa tinha 200 pessoas. Hoje, se tiver 20, é muita. Sabe o que mudou? O coração das pessoas. Sabe o que não mudou? O coração de Deus. Deus ele vai estar com 200, com 1000, e vai estar com 2, vai estar com 1. A obra dele não vai mudar. E ela não vai mudar na nossa vida. Eu entendi que Deus ele tem o melhor sonho para nossas vidas. Eu sempre costumo falar assim, que eu achava Deus ele um pouco complicado para mim, porque ele escrevia a nossa história no livro da vida, tal. E eu falava assim, então ele seleciona quem vai para o céu, quem vai para o inferno, porque se ele já escreveu, se ele já sabe de tudo, ele já selecionou quem vai para onde, no mínimo. E eu orando para Deus, eu falei assim, sabe qual é o melhor entendimento disso para mim? É entender que Deus escreveu as nossas histórias, todas elas, de todo mundo, até de quem acabou de nascer, a melhor história, que vai acabar no céu. A história de todas as pessoas foram escritas com destino ao céu. Só que Deus, quando ele morre, ele nos dá um livre-arbítrio, no Jardim do Éden, na verdade. Ele dá o livre-arbítrio para nós. E eu costumo falar que isso é uma borracha. Que ela tem o poder de apagar a história maravilhosa que Deus fez na nossa vida e fazer com que ela comece a ter outro rumo. Deus continua tendo aquela história que vai levar até o céu. O que vai mudar é o que ele escreveu. Você vai ser uma pessoa na qual vai ser pai de multidões. Só que se você não quer ser pai de multidões, se você não quer pagar o preço, ele só vai apagar. Ele vai escrever o que você tem feito. Só que a história dele continua. Porque Deus ele dá a escolha pra gente de viver uma vida com ele ou viver uma vida sem ele. E nessa noite eu falo pra você, viva uma vida com Deus. Eu quero acabar fazendo uma oração para você que está assistindo ou você que está aqui. Para que Deus mude a sua vida. Você que está na live pela primeira vez, nunca ouviu falar de Deus. A porta da igreja está aberta. Estamos aqui dispostos a te mostrar o Deus que a gente conhece. A te mostrar o Deus que a gente serve. A te mostrar o Deus que mudou a minha vida e a vida de outras pessoas. De todas as pessoas, na verdade, que estão aqui. Cada um tem uma história, cada um tem um motivo de estar aqui hoje. E eu tenho certeza que quem está aqui busca cada vez mais ser próximo de Deus. Então você que nunca aceitou Jesus, nessa noite você vai ter a oportunidade. Ou você que entrou agora, depois de 1 ano, vendo esse vídeo, você vai ter a oportunidade também. Porque Deus ele ainda continua sendo o mesmo. A palavra dele não é esquecida, ela é renovada. Então, se você está vendo esse vídeo outro dia, você está sendo renovado, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada segundo, a cada momento, a cada instante. Então, nessa noite, você que está em casa, você que está aqui, convido você a fechar os olhos, que a gente vai fazer uma oração para encerrar esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por Senhor estar aqui presente, pela oportunidade que o Senhor deu na minha vida de estar aqui hoje, pelo Senhor ter feito mais uma história sua se cumprir sobre a minha vida. Eu sei que eu ainda sou muito falho, mas eu acredito que eu ainda vou buscar cada vez mais ser próximo do Senhor. Pai, eu oro para que todas as pessoas que estão vendo essa live, todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão aqui, sejam transformadas. Pai, eu oro para que o Senhor cure pessoas nessa noite. Eu oro para que o Senhor tire toda a depressão, toda a ansiedade, toda a síndrome do pânico. Para que o Senhor derrame cura sobre todas as pessoas, não só daqui, mas do mundo. Que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que o Senhor criou.
Que o Senhor venha fazer com que a sua história venha se cumprir na vida de cada pessoa. Que todas as pessoas entendam que a voz que elas devem seguir é a sua voz, a sua doce voz. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo Senhor se fazer presente na minha vida. Eu creio do fundo do meu coração que eu fui só um porta-voz da sua mensagem. E que o Senhor continue, ó Pai, falando conosco na nossa semana, no nosso final de semana. Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está vendo isso. Amém. E para você que nunca aceitou Jesus, eu te convido a fazer uma oração hoje. Que ela é assim: Pai, obrigado por me amar, obrigado por tudo que o Senhor tem na minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador e eu te convido para o Senhor entrar na minha vida e fazer morada. Pai, eu abro a porta do meu coração, que o Senhor entre e que o Senhor faça morada na minha vida hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus aí na sua casa. Se você está aqui com a gente, aplauda também. Porque assim como Deus tem feito grandes coisas, nem sei se eu estou aparecendo no vídeo ou não. Tô? Assim como Deus tem feito grandes coisas na vida do Samuca e na vida de tantos outros, né? Uma história que Deus tem transformado muito. Tem a história do Samuca, do Du que está aqui, que está fazendo aniversário. É aniversário do Du hoje, só para vocês saberem. Feliz aniversário, Du, amo muito sua vida. E o Samuca também. Eu tenho certeza que Deus tem transformado a sua vida aí também. Então, eu queria te fazer um pedido. Nós não estamos nos reunindo pessoalmente por conta da nova fase que nós estamos vivendo, mas é algo que está queimando muito no nosso coração sobre a nossa história, sobre aquilo que nós estamos vivendo em Cristo. Então eu queria te convidar para estar junto conosco online na próxima quinta também, às 8h15, nosso horário do nosso Freedom para esse ano, que a gente vai ter uma ministração muito legal com um rapaz que é muito querido, contando um pouco mais sobre a vida dele, ministrando algo de Deus para vocês na próxima quinta-feira também. Assim como Deus usou a vida do Samuca, falou um pouco da história dele e aquilo que Deus tem falado no coração dele para trazer essa mensagem para vocês. Tenho certeza que quinta que vem vai trazer uma mensagem tão grande quanto essa para abençoar as nossas vidas. Amém? Muito obrigado por tudo, porque vocês estiveram conosco. Orem pelas nossas eleições que vai ter no domingo aqui do presbitério da igreja. Esteja conosco no nosso culto, às 9h da manhã no domingo, e a nossa assembleia logo após, e o culto da noite começa às 6h da noite. Amém? Estamos juntos. Um beijo, um abraço, amo muito vocês, em nome de Jesus, amém.